Então, muito boa noite. Nós estamos iniciando o nosso Conversa Beraca dessa noite. Se caso você esteja aqui pela primeira vez no nosso Beraca, nossa Conversa Beraca, você deve estar pensando, mas a Beraca Kids não é uma marca de roupa infantil? E nós te respondemos, sim, nós somos uma marca de roupa infantil. Mas antes de qualquer coisa, nós entendemos e acreditamos que roupa pode carregar muito mais do que beleza e qualidade. Ela pode carregar uma mensagem, iniciar uma conversa e aproximar a família de Deus. Então é por isso que a nossa moda é uma moda que discipula, é uma moda que veste a criança com o intuito de discipulado. E a gente quer trazer hoje uma breve apresentação da Beraca e o nosso estudo que nós fizemos no canal Beraca durante toda a semana. Ali nós trouxemos sobre o legado. E é esse o assunto de hoje que nós vamos trabalhar aqui. Então a Beraca nasceu para ajudar pais e mães a discipularem seus filhos dentro do lar. Por isso, cada coleção nossa que criamos tem um propósito e cada personagem ensina um princípio. Cada produto foi pensado para gerar momentos de conversa, oração e crescimento espiritual em família. As nossas roupas, elas são apenas ferramentas. O centro de tudo sempre, desde o início, foi Deus. E por isso nós somos uma moda cristã e nós somos 100% cristã. Nós desenvolvemos as nossas peças com todo esse intuito realmente de estar levando as famílias para mais próximo de Deus. Foi por isso que nós criamos o Universo Beraca. Você entra na Beraca Kids e lá você encontra o nosso Instagram, que traz ali um pouco do que nós trabalhamos. Ali na nossa bio você consegue encontrar os nossos links, onde você vai para o nosso site, para onde você vai para nosso canal, onde você tem todo acesso aos nossos contatos. E a plataforma é um lugar onde nós reunimos ali todo o material devocional, desafios, recursos para caminhar lado a lado com as famílias que têm essa mesma visão da nossa missão. E durante toda essa semana, nós refletimos lá no canal Beraca sobre um tema muito importante: o legado. O legado começa em casa. E hoje eu gostaria que nós caminhássemos juntos para entender o verdadeiro significado dessa palavra. O que você entende por legado? Você conhece essa palavra? Você entende? Antes de qualquer coisa, eu vou te fazer uma pergunta. Quando você ouve a palavra legado, o que vem à sua mente? Você pode responder, porque nós estamos aqui trabalhando justamente essa mensagem que nós trabalhamos lá no nosso canal. Se você entende o legado, se você conhece essa palavra, deixa nos comentários. Provavelmente, você pensou, quando falamos em legado, você pensou em uma casa, você pensou em um carro, em dinheiro, em uma empresa, em herança. E não há nada de estranho e não há nada de errado quando a gente pensa em legado dessa forma. Porque, na realidade, nós aprendemos, o mundo nos ensinou que legado é aquilo que nós deixamos materialmente para os nossos filhos. Mas será esse realmente o significado de legado?
Vamos entender o verdadeiro significado do legado. Existe uma pequena pergunta onde vai mudar completamente essa nossa conversa. O que permanece quando aquilo que é material deixa de existir? Porque uma casa, ela pode ser vendida. Um carro, ele pode acabar de uma hora para outra, num acidente, quando ele é vendido ou deteriorado. Então, o dinheiro, ele pode terminar, mas existe algo que atravessa gerações. E é sobre isso. A fé, os valores, o caráter, os princípios, a maneira como a criança aprendeu a amar, a maneira como ela viu seus pais enfrentarem dificuldades confiando em Deus. Isso tudo permanece. Por isso, eu acredito que o verdadeiro legado não é aquilo que nós deixamos nas mãos dos nossos filhos. É aquilo que nós deixamos no coração deles. Eu creio verdadeiramente que esse é o verdadeiro legado. E nós entendemos que há significados que eles são distorcidos. Então, talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Ao longo das nossas gerações, muitas verdades vão sendo misturadas com costume, opiniões e experiências. É uma brincadeira de... É como se... Vamos aqui imaginar que essas verdades, que elas são misturadas com costumes, opiniões, experiências, eu creio que em alguma vez na sua vida você deve ter ouvido falar, ou você mesmo brincou com aquela brincadeira do telefone sem fio, onde a gente usa ali uma latinha furada com um barbante e a gente vai falando ali e ouvindo, um fala, o outro ouve. Então, é como se essas mudanças, essas misturas de costume, opiniões, experiências, é como se fosse essa brincadeira do telefone sem fio. A mensagem ela sempre começa correta, mas conforme vai passando de pessoas em pessoas, ela vai sofrendo pequenas alterações. E no final já não é mais a mesma mensagem. Então isso acontece com muitos conceitos da nossa vida. E é em todas as áreas, é na família, é na educação, é no sucesso, é na fé, é no legado. Por isso, nós precisamos voltar sempre à palavra de Deus para descobrir o significado original que o Senhor deu às coisas. Porque todo pai está construindo um legado. Existe algo muito importante que eu gostaria que você guardasse. Todo pai, toda mãe está deixando um legado. A pergunta não é se eu estou deixando um legado. A pergunta é: que legado eu estou construindo hoje? Porque nossos filhos, eles vão aprendendo. Eles aprendem quando observam, eles aprendem quando nos veem pedir perdão, quando nos veem orar, quando nos veem confiar em Deus, quando nos veem amar. Até o silêncio, muitas das vezes, vai estar ensinando os nossos filhos. As nossas prioridades sempre vai estar ensinando os nossos filhos. Nossa vida está discipulando os nossos filhos todos os dias. Em tudo que nós fizermos, isso vai ser um discipulado para a vida deles. O legado é construído nos pequenos momentos. Às vezes, imaginamos que discipular uma família exige grandes eventos. Mas Deus
trabalha muito nos pequenos momentos. E é isso que a gente ensina lá na nossa plataforma, que você não precisa saber teologia, você não precisa ter 1 hora de discipulado com seu filho para que ele possa entender, para que ele possa estar recebendo as instruções. Você precisa simplesmente se posicionar, simplesmente tirar 5, 10 minutos. Nossas atividades, nossos vídeos dentro da plataforma, eles são na média ali de 5, 10 minutinhos no máximo. E as atividades também que estão ali para você fazer, os jogos que estão disponíveis para você imprimir e trabalhar com seu filho no seu lar, todos são para você fazer isso num tempo assim, porque a gente conhece, a gente sabe da rotina. A gente também tem uma rotina corrida. E é sobre isso, e a gente entendendo essa rotina, entendendo esse pouco prazo, é que nós trabalhamos e fazemos todos os nossos materiais ali dentro, para que você possa estar usando no pouco tempo que você tem, mas que você consiga fazer isso com excelência. Não porque você precisa saber, mas porque você se posicionou a fazer. Então, você consegue começar um discipulado com coisas simples. Então, você pode começar com uma oração antes de dormir, uma conversa durante o jantar, uma bênção antes da escola, um versículo que você compartilha durante o café. Então, são pequenas sementes que são plantadas todos os dias. É assim que grandes árvores vão crescer. O legado não nasce em um único dia. Ele é construído diariamente. Porque nasceu a Beraca, então. Nós queremos trazer aqui o porquê que a Beraca nasceu nesse tempo. Trazendo essa metodologia de roupa e discipulado junto. Nós nascemos e foi exatamente observando essa necessidade. Nós eu trabalho ainda com muitas mães e elas falam dessa dificuldade de trazer um discipulado por causa da correria, por causa da falta de tempo e falta de conhecimento, falta de materiais para poder fazer isso. E foi pensando nisso, nós percebemos que muitos pais desejam ensinar seus filhos sobre Deus, mas não sabiam como transformar isso em algo prático. Então, começamos a desenvolver os materiais, as atividades, personagens, roupas e recursos que ajudam as famílias neste pequeno momento. E também começou com um direcionamento. O Senhor me deu esse direcionamento. Então, a gente começou. Nós não acreditamos que uma camiseta tem o poder de transformar uma família. Mas nós acreditamos que ela pode iniciar uma conversa. Através das suas estampas, através dos personagens, através das estampas que tem nelas, das frases ali de declaração. Então a gente acredita, não é a roupa. Nós acreditamos que a roupa ela vai estar lembrando sempre um princípio. A roupa ela vai estar sempre, ela pode estar aproximando os pais e os filhos numa conversa que às vezes é difícil de iniciar sem algo. Então, quando você compra uma peça de roupa da coleção Declare e Profetize e você leva aquela camiseta, veste a roupa nele e declara e profetiza sobre a vida dele e você mostra para ele quem ele é, você começa a formar a identidade dele. Então, você pode abrir espaço para que Deus fale dentro daquele lar. Porque as roupas, elas são apenas produtos, são ferramentas que nós utilizamos. Porque o verdadeiro discipulado continua sendo o nosso propósito. Lá dentro da plataforma, a gente fala muito sobre a fé herdada ou a fé construída.
E talvez esse seja um ponto mais importante da nossa conversa, porque nenhum pai consegue entregar sua fé pronta para o seu filho. O que podemos fazer é simplesmente apresentar Jesus, ensinar a palavra, criar um ambiente onde Deus seja conhecido. Mas chegará um momento em que cada filho precisará construir sua própria caminhada com Deus. E é por isso que discipular não é apenas transmitir informações. É viver uma fé que pode ser vista, uma fé que inspira, uma fé que conduz. O desafio, eu quero deixar um desafio hoje para você ver o tanto que é simples você começar um discipulado no seu lar. Hoje eu quero deixar um desafio bem simples. Antes de dormir, reúna sua família por 5 minutos. Pergunte para ela qual foi o momento dessa semana em que mais percebemos o cuidado de Deus. Porque hoje é sábado, nós passamos a semana toda. Será que nós realmente percebemos todos os dias o cuidado de Deus? Será que nós entendemos que Deus cuida de nós diariamente? Você crê que o Senhor cuida de nós todos os dias, a todo tempo? Então, é sobre isso. Faça essa simples pergunta dentro da sua casa hoje. Reúna, são 5 minutinhos. Você não precisa mais do que isso. E pergunte para eles, qual foi o momento dessa semana em que mais percebemos o cuidado de Deus? Você pode ler um versículo com eles. E depois você pode simplesmente fazer uma oração. Vocês façam uma oração juntos. Não precisa esperar uma perfeição. Você precisa simplesmente começar. Porque todo grande legado começa com pequenas decisões. E é sobre isso. Nós queremos deixar um legado para os nossos filhos. Nós não queremos deixar simplesmente bens materiais. Tem algo de errado em bens materiais? Não. Mas tem algo de errado se eu não deixar um legado para que meu filho conheça Deus, para que ele possa conhecer a palavra, para que ele possa ser sustentado quando a gente não estiver mais aqui, eles terem para onde recorrer. Se nós não deixamos esse legado, provavelmente eles vão, lá quando eles estiverem adultos, eles não vão lembrar de nada, porque nós não deixamos. E é muito provável que também não passe nada para os filhos deles. Nós entendemos que o legado, ele pode ser material, mas o principal legado que nós devemos deixar para os nossos filhos é uma fé construída, não a nossa fé. Como eu disse, não tem como os nossos filhos herdarem a nossa fé. Não tem como nós passarmos a nossa fé para os nossos filhos. Mas nós podemos estar conduzindo eles para que eles possam formar a fé deles. Porque o primeiro ministério que Deus confiou a nós é a nossa casa, é a nossa família. A igreja tem sua importância. Eu não estou dizendo que a igreja não tem. Pelo contrário, a igreja é muito importante. Mas o papel dos pais em discipular os seus filhos precisam ser discipulados em casa. Como eu disse que os nossos filhos estão sendo formados a todo momento.
Ele está sendo formado a cada passo que nós damos dentro de casa, a resposta que nós damos, as nossas ações que nós fazemos. Isso tudo é formação para os nossos filhos. Isso tudo é legado. Isso tudo nós estamos deixando gravados na mente deles. E no Universo Beraca, nós estamos ali disponibilizando materiais para ajudar os pais a viverem essa missão dentro de casa. Nós construímos ali um ambiente onde os pais eles têm muita coisa que possa estar trabalhando dentro de casa. E não é por falta de tempo, porque 5 minutos vai valer a eternidade do seu filho. Será uma alegria caminhar com vocês. Durante a semana, nós estamos ali no canal Beraca. É um canal gratuito do Telegram, onde você pode fazer parte dessa caminhada conosco. Onde nós trazemos conteúdos como esse do legado durante toda a semana. E no sábado, a gente vai estar trazendo ali uma breve, junto ali, tudo que a gente trabalhou no nosso Telegram, e a gente vem para cá para poder conversar. As suas dúvidas que você teve durante a semana com o legado, com aquilo que a gente trouxe ali na plataforma, no canal, aquilo que você viu na plataforma e às vezes não conseguiu compreender bem, apesar da gente ter também a assessoria ali, a gente mantém ali o apoio aos pais pelo WhatsApp. Você também pode vir aqui no sábado para a gente ter essa conversa Beraca, onde você possa expor qual está sendo a sua dificuldade. Você está acessando todo o material lá da Beraca? Você está conseguindo imprimir, baixar os jogos? Você está conseguindo baixar os guias? O diário de bordo que a gente deixou lá? Está perfeito aquele diário de bordo. Ele direciona você de uma tal maneira. Nós fazemos aqueles materiais com muito carinho, para que você possa estar aplicando, para que você possa estar entendendo como fazer da maneira mais simples, mas fazendo com que a criança ela venha perceber, ela venha entender e formando ali, pouco a pouco, dia a dia, uma fé firme. Porque nós vemos tanto, você, pai, nós, pai, levamos nossos filhos quando criança para os cultos, para a escolinha, e percebemos que quando que eles crescem ali, que eles estão na juventude ali, eles na adolescência, eles simplesmente apostatam da fé. Mas por que eles apostatam da fé? Se nós fizemos tudo, nós levamos na escolinha, nós compramos as revistinhas, e é sobre isso. Nossas crianças precisam formar a fé delas. Enquanto nós quisermos que a nossa fé passe para os nossos filhos, nós ainda vamos assistir muitas histórias onde as crianças cresceram. Nós vemos aí muitos artistas onde eram cantores, onde eram pessoas abençoadas e que chegou na juventude, que chegou num certo tempo, deixou sua fé, apostataram-se. E a Beraca está aqui para ajudar você, pai, você, mãe, com o nosso trabalhar, com nossos materiais, com a nossa plataforma, com o nosso canal. Nós não estamos medindo esforços.
nós vamos pegar na sua mão e te ajudar. Não é porque eu tenho uma vida perfeita. Não é porque os meus filhos são perfeitos. É porque eu entendi que se a gente não ensina isso, quando eles são pequenos, quando eles estão grandes, é muito difícil deles aceitarem a nossa opinião. É muito difícil deles quererem aprender. A melhor fase é enquanto eles ainda nos ouvem. A melhor fase é enquanto ainda podemos ensinar. E é por isso que a gente bate tanto na tecla de fazer o discipulado no lar. Quanto mais novo, a gente começa discipulado desde o ventre. A criança, ela ouve a voz da mãe. A criança, ela ouve lá no ventre a voz do pai, a voz da mãe. E se a gente começa desde cedo, a gente vai construindo essa fé neles. E vai deixando o legado. O legado que a gente tanto quer deixar para eles. E o legado que eles tanto desejam também. Porque se a gente pensar bem, o que vai fazer mais falta para eles não vai ser o bem material que nós vamos deixar para eles. Como eu disse lá no início, não tem nada de errado em pensarmos e deixarmos esse bem. Casa, carros. Mas precisamos também deixar um legado onde eles possam se apoiar, para onde eles tenham um lugar para correr quando for necessário. Vamos orar. Senhor, muito obrigada por cada família que esteve conosco. Ensina-nos, ó Pai, a construir um legado que permaneça por gerações. Ajuda-nos a viver uma fé verdadeira, para que nossos filhos não apenas ouçam falar de Ti, mas conheçam o Senhor através da vida que vivemos dentro de casa. Que o Teu Santo Espírito conduza-nos, Pai, nas nossas fraquezas. Conduza-nos, ó Pai, nos nossos lares. As crianças, ó Pai, que elas venham, Senhor, ter a influência verdadeira que elas tanto precisam para formar um legado, onde que ela venha conhecer o Senhor. Pai amado, Pai querido, fortaleça-nos. Fortaleça os nossos relacionamentos. Fortaleça-nos, ó Pai, e forme um caráter de Cristo em nós, na nossa casa, na nossa família. Em nome de Jesus. Amém. E obrigada a você que esteve aqui desde o início. E durante a semana vamos estar trabalhando um novo tema lá no canal. E se você quer estar acompanhando com a gente, você pode acessar o canal lá no nosso bio do Instagram. Tem lá o link do Telegram. É um canal gratuito, onde a gente está trabalhando ali. E tem o canal e tem a plataforma, se você também tem interesse em ter esses materiais para poder aplicar o discipulado no lar. Entre em contato com a gente vai explicar para você. Na verdade, a peça é a sua entrada. Então, quando você veste seu filho com um pijama, com uma camiseta, você já tem um acesso vitalício a essa plataforma.
com todos esses materiais e o nosso suporte. Amém? Que a paz do Senhor esteja com todos vocês e que o amor de Cristo esteja nos lares